Pessoal, esse vídeo vai tratar de alguns assuntos relacionados a cabeamento. Cabos, por exemplo, categoria 7, categoria 8 e esse padrão aqui, N base T, que é muito interessante aqui, vale a pena vocês conhecerem. Muito bem, então, em relação às categorias de cabos, né? O que envolve, o que são essas categorias ou classes, né? Agora eu vou explicar o que são essas classes, categorias. De par trançado, né? Cabo de cobre. Então, as características físicas definem as categorias. Por exemplo, a espessura, o trançamento, a blindagem. Então, características que são de construção dos cabos. E a partir dessa característica de construção, se possibilita atingir velocidades maiores, porque as frequências suportadas são maiores. Então, basicamente, a frequência que o cabo pode suportar é a que define a sua velocidade. E quando se aumenta a frequência, se aumenta a interferência entre os pares. Então, a construção do cabo, principalmente a questão do trançamento aqui, tem a ver com o cancelamento dessas interferências. Então, as normas de padronização estabelecem as categorias. O ANSI EIA-TIA, que é a principal a nível mundial, e a ISO-IEC, que é basicamente europeia. Por isso que vem essa questão de categorias ou classes. Classes estão relacionadas à norma ISO e IEC e as categorias à norma EIA-TIA. Então a gente tem assim, basicamente, as categorias, né, acima da 5E. Botei só uma relação aqui, né? Então, categoria 6, ANSI, tem a classe E para a ISO. Elas são a mesma coisa. Elas são equivalentes, do ponto de vista característico, né, físico. O mesmo acontece para a categoria 6A, é a classe EA. Aí tem uma exceção aqui, que é a categoria 7. Ela não tem na norma da EIA-TIA e somente na ISO. Então, ela não é aqui homologada pela norma. A categoria 8, sim. Então, na ANSI aqui, pula da 6A para 8. Ok? Em relação a outras características, pegando aqui desde a categoria 5, né, que é a classe D ISO, o padrão que estabelece esse tipo de cabeamento para uso em redes é o 568A e o padrão ISO é 11.801 de 1999. Então, a frequência suportada por esses cabos, 100 MHz. Quais são os tipos de aplicações, né? Então, aqui tem redes Token Ring, Ethernet 10 megabits, Ethernet 100 megabits. Então, na prática, o que é isso? Cabos categoria 5 suportariam 100 megabits, usando, olha só que interessante aqui, 2 pares apenas. E essas são as larguras de banda suportadas. Bom, 5E e 6, que são 6, que seria o mínimo hoje aceitável por uma construção de rede, e o 5E, que é omnipresente, né? Tem basicamente todas as redes aí. Vejo que a classe ainda continua a mesma, né? D aqui. Suporta gigabit, já o 5 não suporta. Então, essas relações aqui têm a ver com a aplicação, né? Então, a categoria 6A, por exemplo, suporta 10 GB, usando 4 pares. A categoria 6 suporta gigabit com 4 pares. Isso é a norma que define a partir da construção dos cabos. Tudo bem. Aí temos assim,
Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Quanto maior a frequência, maior a interferência entre os pares. Causa atenuação maior também. Mas distâncias possíveis aqui para esses cabos vão depender da frequência. Então, um exemplo, eu posso trafegar 10 gigabit em cabos categoria 6, não 6A, 6, sim, a 30 metros, mas não vai funcionar a 100 metros, por exemplo. Outro fator importante que aparece nesses cabos de categorias que suportam frequências maiores é o uso de blindagem. Além disso, espessuras de cabos maiores. Então, os cabos são mais grossos. Aqui trouxe uma tabela que mostra essa ideia. Então, cabos categoria 6A, frequências, suporte 500 MHz, taxa de banda 10 gigabit, distância 100 metros. Categoria 7, né, que não é reconhecido pelo EIA-TIA, 7A, suportam 10 GB a 100 metros, mas com frequências mais altas. Categoria 8 e 8.2, 2 GHz, 40 gigabits por 30 metros. Então, repare, quanto maior a frequência aqui, maior a dificuldade se tem de atingir distâncias maiores com velocidades maiores. Posso pegar um cabo desse categoria 8 aqui e botar gigabit a 100 metros? Nossa, tranquilamente, certo? Isso aqui sempre tu tens uma compatibilidade com as categorias inferiores. Vamos dizer que um 6A aqui suportaria tudo que suporta o 6, categoria 6, 5E e por aí vai. Os conectores também mudam, né, em relação às categorias. Então, eles normalmente vão possuir blindagem quando tiver frequências maiores. São usados os 8 fios, então os 4 pares, né? Nós temos 4 pares nesses cabos par trançado, por padrão. Seguem as normas de cores, né? 568A ou 568B. Então, começando ou pelo par verde ou pelo par laranja e fazendo, né, o padrão de cores conhecido. Aqui tem um exemplo de um cabo categoria 7, que tem blindagem por fora do cabo aqui, blindagem por par. É um cabo mais grosso. A espessura dele aqui, 23 AWG. Um cabo categoria 5E normalmente é 24 AWG. Aqui, quanto menor o AWG, mais espesso é o cabo. Então, ele é um cabo mais rígido, né? Mais difícil de trabalhar, de tracionar ele. O conector blindado. Então, possui uma blindagem aqui para evitar interferência entre os pares. Então, tem toda essa proteção aqui. Normalmente, esse tipo de conector ele é usado sem recursos de alicates de crimpagem. Então, o próprio conector aqui, ele chama-se toolless, né? Eu não preciso de ferramentas para isso. Então, o próprio fechamento dele aqui faz o contato, né, dos pares com o contato dos pinos aqui, né? Vamos lá. Então, para que serve, né? Primeira coisa assim, para que serve esses 10 gigabit, 40 gigabit? Por que eu quero isso? Eu tenho gigabit aqui na minha rede, está tudo tranquilo, funcionando muito bem, ocupo muito pouco. Mas em ambientes de data center, a coisa é diferente. Tu vais precisar de muita velocidade, ou seja, muita vazão, porque tu vais ter conexões entre racks e storages, entre servidores e storages. Então, tu acaba tendo um volume muito grande
de dados sendo trocados. E aí tu tem que ter um meio físico para isso. Então, são esses usos aí que necessitam desses tipos de cabos. Cabos de categoria 6A, 7 e 8. Lembrando que o 7 aqui, ele não é homologado pela EIA, TIA. Então, e pela característica e pelo uso, na verdade, o que é mais popular é o 6A ou 8, né? O 7, existem, né, cabos sendo vendidos, etc., mas pela construção dele, ele acaba sendo equivalente ao 8. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, né? Em relação aos tipos de conector e ao tipo de blindagem. Então, categoria 6, ele pode ser não blindado ou blindado. O 6A também. Agora, categoria 7, 7A e 8, só com blindagem. Interessante tipo de conector também. Aqui é o RJ45, que a gente já conhece, né? Padrão do conector macho aqui. O conector do padrão 7 é diferente. Esse cara aqui é diferente, certo? Esse cara usa aqui um padrão chamado Tera, que é de uma empresa proprietária, ou a RJ45, ou GG45, que eu vou mostrar agora. Então, esse aqui é um tipo de conector que é chamado Tera. Percebam aqui que a conexão dele é diferente. Aí vocês vão perguntar assim, tá, e como é que eu ligo isso aqui num switch? Switch continua sendo o conector padrão. Para fazer isso, né, com esse tipo de conector aqui, tem que se usar esse adaptador aqui. Então, tu conecta esse conector diferente aqui e no switch tu liga um cabo desse normal. Então, tem que ter essa adaptação aqui, né? Por isso que não pegou muito esse negócio, né? Esse é o categoria 7. E com esses conectores aí diferentes. Bom, outra opção para se usar em data centers são os cabos chamados DAC. Direct Attached Copper. O que é isso aqui? São cabos para uso em conexões entre switch e storages, entre servidores e storages. Ele é um cabo twin axial. É similar a um cabo coaxial, só que com dois condutores. Então, um cabo coaxial, ele tem, na verdade, um condutor. Aquele cabo que é usado, por exemplo, para TV a cabo, certo? Ele tem esse formato aqui. Ele usa dois conectores desses, certo? Usa um para TX e outro para RX. Então, eles são usados para ligações de 10, 25, 40, 100 gigabits. Em distâncias curtas. Certo? Onde é que ele é conectado? Ele é conectado em portas GBIC. Ele tem um GBIC, né, um mini GBIC integrado nas portas SFP+. Certo? Então, o switch tem que ter capacidade para isso. Distâncias de 10 metros, por aí. São esses caras assim, ó. Internamente, ele funciona dessa forma. Isso aqui é um cabo twin axial. Quer dizer, tem dois condutores aqui. É esse cabo aqui. Algumas pessoas acham que isso aqui é fibra. Isso aqui não é fibra, isso aqui é cabo de cobre. Então, ele tem um GBIC na ponta aqui, ele já é conectorizado. É como se fosse um cordão. Vem dessa forma assim. Então, esse cabo aqui é um cabo de 40 GB. Acredito eu que está aqui, acho que é 40 GB. Claro que o equipamento tem que ter portas para isso, né? E ele vai conectado numa porta de SFP.
aí num switch, num storage, num equipamento que tiver suporte para isso. Então, essa aqui é uma solução barata, certo? Um custo baixo, mais barato que a fibra, ok? Então, ele é a opção hoje usada em data centers para ligações em racks com equipamentos próximos, né? Bom, eu gostaria de falar de outra coisa aqui relacionada a cabos, que é muito importante, que é esse padrão aqui, I3E 802.3BZ, que incrivelmente poucas pessoas conhecem, certo? Mas olhem a solução. Algumas pessoas acham que isso aqui é uma gambiarra, né? Os caras inventaram um negócio, coisa, né, de fabricante, mas não é verdade, certo? Qual é o problema hoje, né? Nós estamos limitados com os cabos que temos, são cabos categoria 5E ou 6, né? Mas assim, para atingir 10 gigabit a distâncias de 100 metros, o cabo deverá atender categoria 6A ou superior. Qual é o problema disso? Se no futuro quiséssemos atingir 10 gigabit em redes corporativas, teria que ser trocado todo o cabeamento. Certo? Esse é o problema. Então a pergunta é, como é que se preserva esse investimento e possibilidade de ter velocidades maiores, né? Então em 2016 foi criado o padrão 802.3, né, 802.3BZ. É do I3E, certo? Permite utilizar 2,5 gigabits em cabos categoria 5E e 5 gigabits em cabos categoria 6, a distância de 100 metros. Então, isso aqui é interessante. Pode-se, ao trocar, obviamente, né, as interfaces de rede, as portas do switch, sem mexer em cabeamento nenhum, sem mexer em conector, sem mexer em nada, passa-se de gigabit para 2,5 gigabit ou 5 gigabit, se for categoria 6. Legal, né? Esse padrão ficou conhecido como Multi-Gigabit Ethernet ou N-base-T, certo? Teoricamente são duas coisas isso aqui. N-base-T e I3E 802.3BZ. Um é um padrão de empresas e outro é a norma. Mas são intercambiáveis, vamos pensar assim, certo? São poucas diferenças que tem entre eles. Então, qual é o segredo? O que os caras fizeram? Né? O que foi feito para atingir isso aqui? A forma de codificação dos bits. Então, tem esse padrão aqui, certo? Que é como tu consegue transferir os zeros e uns de uma forma como se fosse compactada, sem atingir frequências maiores. Porque o problema aqui é a frequência, né? O problema aqui é os cabos não suportam a frequência necessária para 10 gigabit. O que a gente vai fazer? Vamos tentar compactar isso com a velocidade que a gente tiver, ou a largura de banda que a gente tiver nos cabos. Então se chega a 2,5 e a 5. Pô, legal, mas como é que foi essa história aí? Então veja, desde 2014 começou a se pensar em como avançar em relação à estrutura que já existe. Como é que a gente aumenta isso? Como é que a gente pode aproveitar melhor esse cabeamento? Hoje, certo? Desse avanço aí, se criou essa Ethernet Alliance, que é onde estão as documentações, né, os fabricantes que disponibilizam equipamentos. Infelizmente, assim, ó, o que aconteceu? Demorou muito para isso chegar no mercado, né, em grande escala. E o 10 gigabit já está num valor razoável. Mas qual é o problema? Continua o mesmo problema. Não é o fato de um switch 10 gigabit ser barato. Não é o fato de os equipamentos desktop, notebooks, virem com portas 10 gigabit. O problema é que o meio físico continua sendo 5E, categoria ou 6. Então nós vamos ter esse problema aí. A vantagem que tem é o seguinte: as portas
de equipamentos são compatíveis com gigabit, 2,5, 5 e 10. Certo? Não é comum ainda, mas isso vai acontecer. Então a gente tem assim, ó, os cabos categoria 5E atingem gigabit aproximadamente 100 metros. Mas, usando interfaces e porta de switch N base T, tu chegas a 2,5 gigabit. Categoria 6, tu pode chegar a 5 gigabit. O categoria 6, olha só, em condições ideais, tu consegue chegar aí aproximadamente, certo? Aproximadamente 40 metros. Tu consegue a 10 GB, 40 metros. Que não é uma realidade aí para a maior parte dos pontos de rede que tem dentro de uma empresa. Teria que estar limitado a isso. Mas tu consegue chegar. O 6A, tu chegas a 100 metros. Mas tu tem que trocar teu cabeamento. Então o que eu tenho? Eu tenho esses cabos aqui na minha rede. Eu posso, sem fazer grandes esforços aí, porque a tendência qual é? É virem equipamentos nos próximos anos aí, todos com porta 10 gigabit. Isso aí vai ser normal. É que nem gigabit. Aconteceu, né? Tinha as portas a 100 mega, daqui a pouco começa a aparecer tudo gigabit. E se teus cabos não suportam isso, tu vai ter que fazer uma troca desses cabos. E não é um investimento barato, e não é uma coisa simples de fazer. Então a ideia é manter o que tem de cabo e tu consegues larguras de bandas maiores. Então uma baita ideia que foi dada aí. E já faz um bom tempo, né? 2016. Claro que para isso, né, os switches, as interfaces de rede devem ser compatíveis com esse padrão. Então diversos fabricantes já fazem isso. Principalmente fabricantes de storages e de APs. Por que de APs? Por que de access points? Esses padrões de rede sem fio, a partir do 802.11ac, já trafegam acima, né, acima de gigabit. Então, eles são mais que gigabit. E aí o que acontece? Tu vai ligar esse cara numa porta a gigabit, tu vai estar abaixo do que ele pode prover. E se tu ligar numa porta de 10 GB, tu tem que trocar o teu cabeamento. Então qual é a solução? Usa portas que te possibilitam ir a 2,5 GB, que já seria suficiente aqui, ou a 5 GB. Então as empresas começaram a fazer isso. Tá aí, o meu PC, como é que eu faço? Vou ter que trocar a placa de rede do meu notebook. Se tiver portas USB 3.0, dá para atingir essas velocidades. Por quê? Porque a velocidade de uma porta USB 3.0 é 5 gigabit. Certo? Uma interface USB. A interface USB 3.0, se tu ligar um cabo USB aqui, ligar num dispositivo qualquer, tu tem 5 GB aqui. Então, se tu ligar uma placa de rede aqui, se tu ligar uma placa de rede, tu vai ter condições de atingir 5 GB. E PCI Express. O PCI Express 4X, tu chegas a 8 GB de banda de transferência. Então, se eu botar uma placa PCI Express no meu servidor, eu consigo atingir os 5 GB tranquilamente. Então, aqui um exemplo de uma dessas placas que funcionam nesse padrão, sendo USB 3.0 aqui, né, tendo uma interface 10, liga cabo aqui de rede e tu vai ter a possibilidade de usar os equipamentos que não têm portas, né, que suportam esse novo padrão, em velocidades maiores. O mesmo vai funcionar para PCs, servidores. Tu tens condições de usar então uma placa PCI Express 4X e usar aqui
Claro que tem que ligar num switch, obviamente, né? Mas resolveria o caso dos desktops. Em relação aos switches compatíveis, né? E APs compatíveis. Peguei dois exemplos aqui, um bem simplesinho, da TP-Link. Nem gerenciável é, certo? Mas ele já tem portas no padrão de 2,5 gigabit. Tu vê, esse aqui não aceita 5 gigabit, né? E as portas são compatíveis, né? Com 10, com 100 e com 1000. Como é que esse switch aqui vai descobrir que eu estou usando, por exemplo, uma interface aqui a 2,5? Existe o processo de autonegociação. Similar ao que acontece quando se liga um equipamento aqui que é 10/100/1000, né? Então tem um processo de autonegociação que descobre qual é a capacidade dessa interface aqui. O mesmo vale para cá. Depois tem um switch aqui, desculpe, um AP da Aruba, que tem suporte aqui também, ó. Ó, suporta 2,5. Por que suporta 2,5? Porque o padrão dele, ó, é o 802.11ac, que tu suporta, ó, até 2,1 gigabit por segundo. Então, se eu ligar esse cara aqui numa porta gigabit, ó, eu vou atingir metade do que ele pode fazer. Então, a necessidade de ter portas com maior capacidade de largura de banda. Em storages, né? Então, aqui um exemplo da storage da Kinep. Também, ó. Esse aqui já tem portas 5, 2,5, 1 e 100. Então, tu consegues utilizar esse cara. Por que isso? Por que um storage, né? Porque tu vais ter um disco, né? Um HD aqui. Exemplo, um HD SSD extremamente rápido. E tu vai ligar esse cara aqui numa porta de 1 gigabit. Tu nunca vai conseguir usar a pleno a capacidade. Por quê? Porque a rede aqui vai ser o teu limitador. Pense num data center, que isso aqui é muito pior. Mas num data center tu vai usar 40 GB, 100 gigabits por segundo. Mas isso aqui é para uso doméstico, certo? Isso aqui é um storage para uso em pequenos escritórios. Então começam a aparecer esses caras, né? Tem aplicação para isso. Fechando em relação à questão de velocidade de HD, né? Só trouxe um comparativo aqui interessante. Isso aqui é da truecable.com, muito legal esse site aqui, para esse tipo de coisa, certo? Então vejam, um disco SSD, tu tem capacidade de velocidade, né, como se fosse a largura de banda, de 520 megabytes por segundo. Bytes, tá? Não é bits aqui. Numa interface a 10 GB, tu consegues chegar a 1,25 gigabyte, desculpe. Gigabyte aqui, né? Tranquilo. Aqui, beleza. Funciona legal. Agora, imagine o seguinte. Tu tens uma interface gigabit. Olha só. Olha a capacidade de gigabit. 125 MB. Pô, e teu HD é 520. Mas tu tá em rede, né? Ó. Aqui tá teu servidor. Tu tá ligado no storage. Tu tem 125 megabytes aqui por segundo. E teu HD vai a 520 MB. Vais conseguir usar a pleno o que esse cara aqui oferece? Não, porque a rede está te limitando. Qual seria a solução? A solução seria aumentar a capacidade da rede aqui. Como é que pode se fazer? Bom, eu poderia ligar 4 interfaces de rede aqui nesse servidor. Aí eu chegaria próximo dos 520. Então, isso aqui que é o problema que está sendo tratado agora, nesse momento, né? Com esses padrões aí que permitem usar o mesmo cabeamento e tu conseguir expandir.
Legal. Então, pessoal, aqui uma pequena passada aí de algumas atualizações sobre questões de cabeamento, né? Das coisas que apareceram aí dos últimos anos, que são interessantes. E as coisas, obviamente, não vão parar por aqui, né? Mas tem muitas coisas assim que surgiram, que demoram ao mercado absorver, mas que em breve estarão aí de uso comum. Vão vir nos equipamentos, já estão vindo, né? Essas portas compatíveis aí, os equipamentos de rede sem fio. E a questão do cabeamento ela é importante porque o cabeamento não é algo que se muda toda hora, né? Então levam dezenas de anos aí para poder trocar esses cabos, necessitar a troca, né? Mas nós estamos chegando nesse momento, né? Quando a gente passa do gigabit para 10 gigabit, necessita-se de troca do meio físico. O N base T, vamos dizer assim, é uma gambiarra aí para dar uma sobrevida ao cabeamento. Então essa era a ideia. Espero que tenham gostado do vídeo.